Dentro de um hospital psiquiátrico, uma jovem que sofre de tanatofobia, o que significa que ela tem medo intenso de morrer, ela continua afirmando aos médicos que a própria morte veio visitar ela e ela tem vindo todas as noites em seu quarto. Os médicos, por sua vez, afirmam que é um paciente da ala ao lado e que tem sérios problemas com o sono e ele evita dormir perambulando pelos corredores. No entanto, a jovem persiste em afirmar que a presença que ela sente não é deste mundo. Aí pessoal, esse é um quadro aqui do canal que eu procuro trazer análises e resumos de mangás e animes. É o tipo de vídeo que eu sei que não vai tão bem assim, mas eu faço porque é o estilo que eu gosto. Então se você também gosta de vídeos mais sérios, deixa o seu like e se inscreva aí para dar uma força. E assista até o final que essa história é muito boa, e se você gostar desse tipo de vídeo, no final eu vou deixar outro vídeo aí como indicação desse mesmo estilo que eu fiz aqui no canal. Então bora lá para a história. Alguns meses atrás, um paciente se internou no hospital relatando que seus sonhos estavam se tornando cada vez mais longos e que em algumas noites duravam até um ano. Essa situação o impedia de se lembrar claramente o que tinha acontecido no dia anterior, já que para ele parecia ter se passado um ano inteiro. Se esses sonhos fossem apenas agradáveis, talvez ele não se importaria tanto, mas eles eram pesadelos e cada vez mais intensos e estranhos, levando-o ao ponto de enlouquecer. Os médicos decidiram então acompanhá-lo durante o sono para verificar se seu relato era verdadeiro. Ao perceberem que o paciente estava em um sono profundo, abriram seus olhos e descobriram que seu olho se movia em uma velocidade incrível e que sua atividade cerebral estava inadequada. Isso levou os médicos a concluir que o tempo nos seus sonhos era significativamente diferente da realidade, algo surreal, onde um momento parecia durar dias, até mesmo anos. Os médicos decidiram acordá-lo à força. Quando ele despertou, ele estava confuso e desorientado. Ele tentou lembrar o que havia acontecido na noite anterior e finalmente percebeu que seu sono havia durado um ano e meio. Com o passar dos dias, a situação só piorou. Ele começou a ter sonhos cada vez mais longos, chegando a durar 10 anos. Imagine sonhar por 8 anos seguidos que está procurando um banheiro que não existe, ou passar 9 anos em um sonho onde está sempre fugindo de inimigos na selva. Essa situação era enlouquecedora, e foi exatamente isso que aconteceu. No 20º dia de internação, ele tinha dificuldade para lembrar o que havia acontecido no dia anterior, como se 50 anos tivessem passado de uma noite para outra. Um mês depois, ele começou a falar com uma entonação diferente, como se estivesse tentando se comunicar com alguém de outra época. À medida que os dias passavam e ele vivia séculos em seus sonhos, o corpo dele vai se deteriorando como se ele estivesse de fato vivido aquele tempo, e não só psicologicamente, mas também fisicamente o seu corpo estava envelhecendo. Enredado a um universo paralelo à realidade, ao despertar na noite anterior, ele invadiu um quarto de uma paciente na ala ao lado e afirmou ser casado com ela, tendo estado juntos por milênios. No entanto, a paciente retrucou dizendo que ele era a personificação da morte e que o teme mais do que tudo. Então ele percebe que tudo aquilo não passou de um sonho e que sonhou com ela especificamente depois de tê-la visto uma vez enquanto perambulava pelos corredores do hospital durante a noite. Tornava-se quase impossível distinguir a realidade de um sonho, e ele se perguntava o que aconteceria com ele quando os seus sonhos se tornassem infinitos. Qual seria o destino de um homem que acorda de um sonho sem fim? À medida que a ansiedade em relação à morte aumentava e a paciente com tanatofobia enlouquecia, o homem na ala ao lado, que possivelmente estava preso em um sonho sem fim, se desfez em pó antes mesmo de acordar. Do pó do cérebro do homem, um médico descobriu cristais com propriedades desconhecidas até então. Ao avaliar a paciente, o médico descobriu que ela também estava tendo longos sonhos, como outro paciente, mas não tinha havido nenhum contágio. O médico começou secretamente a testar os cristais nela, acreditando que eles poderiam curar o seu medo da morte, permitindo que ela vivesse para sempre presa em sonhos eternos. O médico, em sua loucura, supõe que a humanidade, se soubesse desse poder, nunca mais temeria a morte e escolheria poder ter sonhos eternos, vivendo milênios e serem imortais. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Se você gostou, compartilhe esse vídeo com algum amigo que ainda não conhece essa história.
Essa é uma adaptação em anime do conto Longos Sonhos de Junji Ito. Eu fiz um outro vídeo de um mangá do mesmo autor, eu vou deixar aqui como indicação do lado direito. Também é um conto e para muitos é a obra preferida quando se trata de terror. Assistam lá e eu espero que gostem. E do lado esquerdo eu vou deixar um resumo de um mangá que eu considero o mais triste de todos. Então é isso aí, valeu e até mais, pessoal!